colocar aqui para gravar. Então, a gente vai ver o citoesqueleto. Olha só, eu vou desligar minha câmera rapidinho, só para começar a compartilhar. Não é minha internet, tá? O meu aqui agora tá tudo bala. Oh, eu tô tão feliz com o computador, gente. Ele me acompanha agora. Tudo que eu faço, ele acompanha meu pensamento. Por que eu não pus esse trem antes? Ó, quando a gente começou a falar de citoesqueleto, eu falei algumas funções. Tem alguém com o microfone aberto. Eu comecei a falar de algumas funções dele. Daí eu falei para vocês assim, gente, ele vai servir de suporte. Opa! Peraí. Suporte para organela. Suporte para as organelas. Ele vai servir suporte no sentido, gente, para elas não caírem mesmo, porque olha só, se eu não tiver alguma coisa segurando, elas iam ficar tudo aqui embaixo na célula. Aqui ia ficar um vão, por causa da gravidade mesmo. Mas além de suporte, ele dá sustentação. Ele dá sustentação, porque ele vai funcionar como se fosse ligamento. Ligamento mesmo, igual a gente tem, as meninas têm o ligamento do ovário, a gente tem o ligamento do ovário que segura o ovário na cavidade abdominal. Então, ele fornece para as organelas um suporte, uma sustentação. Sustentação só organela, prof, não. Membrana também, para a própria membrana plasmática, ele dá a forma, eles dão a forma da célula. Porque tem célula redonda, tem célula cúbica, eles dão essa forma para a célula. Acho que agora dá para ligar minha câmera. Eles dão sustentação para a membrana e acabam que dão a forma. Eles dão forma para a célula. Só que não é só isso. Ele vai servir para proteção contra impacto. Contra impacto. Vocês vão entender isso aqui melhor. Contra impacto. Vai servir para a célula caminhar, fagocitar, endocitar. Gente, tem alguém com o microfone aberto. Tô dando um eco aqui. Caminhar, fagocitar. Ei, Júlia, seu áudio tá aberto, Júlia. Júlia. Julinha. Ela fechou, professora. Obrigado. Desculpa, Flor. Ficar pedindo. Aqui no caminhar, o pessoal dá nome de lameliopoidia, tá? É porque o povo gosta de dar uns nomes esquisitos. Ela fagocita, ela endocita, ela faz contração. O citoesqueleto faz a contração celular. Vocês vão entender essa contração. A gente tem a questão também da divisão celular e tem também, além da divisão celular, esse citoesqueleto ele ajuda a existência do flagelo e dos cílios. Vocês vão entender, a gente vai entrar em cada uma dessas questões aqui. Quando a gente para e pergunta, fala, né, mas isso aqui é constituído de quê? Proteína. Só proteína, prof, só proteína. Mas não tem nenhum lipídiozinho lá no meio? Não. Aqui eu preciso de estruturas mais resistentes. Eu preciso realmente da proteína. Então, a gente tem o filamento intermediário. Filamento de actina e o microtúbulos. Perfeito. De actina e o microtúbulo. Eu amo essa aula. Aí teve um aluno meu na imunologia essa semana que eu fui falar, não sei o que eu tava falando, eu falando, ó, quem não sabe o que é filamento aqui, pega a aula com o pessoal da Biocel, né? Quem não pegou a aula comigo e tal. Ele começou a escrever no chat, que ele pegou a aula comigo semestre passado. Ele começou a escrever no chat todas as funções dos filamentos. Olha, bonitinho demais. Olha só. Proteção contra impacto vai ser filamento intermediário. É a função dele.
E aí, quando você pensa assim, prof, qual é a proteína dele? Né? Se eu juntar, porque aqui, ó, se eu juntar actina com actina com actina, vou ter o filamento de actina, porque é só actina. O microtúbulo é tubulina. E o intermediário, prof? Aí é só tubulina, prof? Só? Tubulina, tubulina, tubulina e faz a cordinha. E o filamento intermediário, prof? No caso dele, vão ser várias proteínas. Mas a principal é a queratina, né, professora? É ela, não precisa decorar. Eu acho até que eu tirei o slide, nem sei, pode olhar lá no slide. Eu acho até que eu tirei quais são as proteínas dele. Aí em algumas células tem mais uma proteína. Gente, vocês não precisam decorar isso. Queratina, foca nela. Porque quando você foca nela, você vai lembrar queratina, unha, resistência. Você vai associar com proteção contra impacto. É a função dele. A quitina é isso aqui tudo, ó. A quitina, ela é responsável por isso aqui tudo. Caminhar, fagocitar, endocitar e contração celular. Divisão celular, constituição de flagelo e cílio é microtúbulo. Prof, isso aqui, gente, isso aqui é função dos três juntos. Ah, peraí, ué, a estradinha, que é o mais massa. Peraí. Deixa eu colocar no silencioso, que agora a família voltou a conversar aqui. Esqueci da estrada. Então, todos eles vão fazer isso aqui tudo, ó. Peraí, deixa eu colocar de um jeito aqui que vocês podem printar. E aí vocês vão saber que é função dos três. Ei, professora, a estrada, ela é o microtúbulo, né? Que é o verdinho mais grossinho, né? Todas. Todas. Não é? Qual que é a proteína anda por cima da... Qualquer um deles. Qualquer um? Qualquer um. Tá. Na verdade, seu raciocínio não tá errado, tá? Seu raciocínio não tá errado. O microtúbulo é o mais grosso deles. Seria mais que no desenho tá ele verdinho, que a senhora mandou o vídeo pra gente assistir, né? O formato deles, se a gente comparar em relação à extensão, é assim, ó. Microtúbulo mais grossinho, filamento de actina mais fininho, né? E o intermediário, ele realmente fica intermediário, ele fica entre os dois. Quando a gente vê nos vídeos, quando a gente lê nos textos, a gente vê muito a questão do microtúbulo por ele ser mais espesso, né? Por ele ser mais grossinho. Dá a entender que pela constituição dele, pelo milímetro, né? Ele seria melhor para a estrada. Só que é o seguinte, a galera fala assim, tem muita coisa no encéfalo, né? No nosso cérebro, tem muita coisa que a gente não entende. Ok, mas dentro da célula também. Então, algumas coisas, por mais que a gente suspeite, a gente não afirma. Então, nessa parte da estrada, a gente não pode afirmar que é só no microtúbulo. Mas toda vez que a galera vem fazer animação, a galera da biologia molecular, toda vez que o pessoal monta animação, monta com ele. Por a gente acreditar que é nele, mas a gente não pode afirmar. Porque, assim, actina é proteína. Queratina é proteína resistente, entende? Então, assim, a proteína motora pode andar nos outros dois e não só no microtúbulo. Mas a gente tem essa desconfiança mesmo, que é só no microtúbulo. A gente desconfia. Vocês viram acho que foi na BBC, acho que foi, porque acho que é só lá que eu leio mesmo. Vocês viram que tem agora um estudo pós-Covid? Quem aqui que teve Covid e ficou com falta de memória? Eu tive, professor. Assim, deu uma alteraçãozinha só, mas não foi muito, não. O meu aconteceu a mesma coisa, igual o Eduardo. E eu tomei as 3 doses da vacina.
Não, fala assim, pós a doença, que ficou com falta de memória, dor de cabeça. Dor de Eu cabeça. fiquei, eu tô até passando agora pelo psicólogo, né, e também pelo psiquiatra, para eles me passam medicamento para ajudar. Vocês viram o pessoal tá estudando, tem das pessoas que não precisaram ficar internadas, teve atrofia do lobo temporal, do lobo frontal, que é o da memória, da concentração, do alerta. As pessoas saíram do Covid com atrofia. Depois, se vocês quiserem, se vocês não se importarem, eu acompanho esses estudos, eu vou mandar nos artigos para vocês verem também. É bem bacana. Assim, Eu tava vendo, professora, sobre a má circulação, né, de sangue, a má coagulação, que isso também tem, atrapalha a oxigenação, né, do cérebro, né? não, e chegou até atrofia, João. O neurônio atrofiou. É, cara, esse negócio, o problema em si é o pós-Covid, igual meu pai fala. Pós-Covid Gente, é o que mata, né? depois eu vou selecionar uns artigos, mas é tudo em inglês, gente. Vou selecionar uns artigos, pra vocês darem uma olhada. O neurônio atrofiou. E o que é esse atrofiar, prof? Gente, a célula, quando ela... Vou dar um exemplo da adrenal. Quando a gente usa corticoide, não precisa anotar isso não, tá? Só pra vocês entenderem o raciocínio. Quando a gente usa corticoide muito tempo, o corticoide ele imita o cortisol. Bacana. A célula da adrenal, ela produz o cortisol. Então, ela produz o cortisol, eu venho e forneço corticoide. Não precisa da célula produzir cortisol e ela realmente para de produzir. Bacana. Ela vai atrofiando, porque o nosso corpo ele é assim. Uai, não tá usando essa célula? Fia, diminui de tamanho aí, não gasta energia não. A gente é bem econômico, não gasta energia não. Até chegar num ponto que essa célula morre. No caso desses estudos, eles estão bem no início. Agora eles vão entrar dentro da célula de pessoas que morreram, né, para poder avaliar essa célula. Aí eu vou mandando no grupo, mas não assusta não, gente, não é, vai cair na prova não, é só para quem tiver curiosidade, tá? Ei, professora, Ah, fazer uma pergunta, por que da crise de pânico também? o fato de você esquecer algo, o fato de você ter dor de cabeça constante, isso te irrita. Você libera cortisol e aí você dispara uma cadeia de hormônio que te dá crise de ansiedade. O ser humano, quando ele perde memória, o fato de perder, até assim, esquecer. Gente, eu ficava nervosa. Aí depois eu falei, vou parar com isso. Eu dando aula de farmacologia, eu esquecia nome de medicamento que, gente, eu vejo todo dia, coisas que eu vejo todo dia. Eu ficava assim em pânico, sabe? Assim, uai, mas como assim? Hoje não tem isso mais não. Mas é ruim mesmo. Olha só. Ô, Maria Clara, a gente viu a função a gente viu a proteína motora caminhando? Só no videozinho. Viu, né? É a primeira. A senhora até passou no exercício. Não, tá, então nós estamos, tá, eu anotei direitinho. Vocês estão bem na frente mesmo. Então, olha Professora, uma pergunta aqui. Pode falar. A senhora, é porque os meus formulários, eu fiz todos que a senhora pediu antes da data. Aí, quando eu entrei de novo, não tinha nenhuma resposta, então eu realmente entreguei para a senhora ou Entregou, Flor, entregou. É porque vocês acreditam que essa semana ainda tá entrando aluno? Aí, o que eu tô fazendo? Eu abro antes da aula, leio, vejo o que vocês erraram, o que eu tenho que aprofundar, mas não tô corrigindo ainda, para corrigir tudo de uma vez. Ontem mesmo, eu dando aula numa turma, entrou aluno ainda. Assim, matriculado, primeira vez na faculdade. Entendeu? Gente. Pois, eu tô vendo que vai entrar aluno. É no dia da prova. É minha primeira aula com a senhora. Oi! Eu não perguntei, achei que não teria mais. Quem tá falando?
Cadê? Eu. João, É o João. você me É a minha primeira conhecia? aula. Oi? Você já me conhecia? Eu te conheço dos vídeos do grupo, né? Eu tô estudando. Aí. O cara Mas hoje é entra a minha primeira aula primeiro com a dia de senhora ao aula, vivo. a professora não abre a sala de aula, não responde, visualizou por último ontem de madrugada. Tá tranquilo, professora. Todo mundo tem imprevistos. João, eu tenho. Professora, a gente pensou que era neném nascendo aí, professora. Nossa, João, eu tenho 3 residências na roça, aqui na cidade no interior e em Goiânia. Então eu sempre tenho um dos 3. Durante a semana eu não fico na roça, lá tem internet, mas eu tenho um medo da internet lá falhar. Porque se a internet da minha casa falha, eu tenho a do vizinho. Aqui em casa tem 2 internets e tem a do vizinho. Mas ou eu tô aqui ou eu tô em Goiânia, tá? Então eu Vulgo não 3 internet. tenho. Eu tenho. Não, e pior que é, quando dá tiro na minha, eu tenho. E ele sabe que eu tenho a senha. Então, hoje, essa semana, eu estou no interior, João. Tá tranquilo, professor. Que é isso. Ai, gente, vamos lá. João, depois da hora acabar a aula, eu vou te explicar tudo onde está tudo, tá? Não, eu já sei onde tá tudo. Relaxa, tá Oi, que tranquilo. bom. Já. Beleza. As meninas aí me ajudaram. Valeu. Ai, obrigada, Prof, em gente. relação à situação da gente estar tendo aula online, as provas vai ser presenciais ou só vai ser virtual? Flor, não sei. Morgana, juro pra você, como caiu aquele decreto federal, eu tava jurando que eu ia voltar semana passada já da aula. De Sim, verdade, eu tô esperando o pessoal do RH. A gente deve ter uma reunião, no máximo semana que vem, pra definir como é que vai ficar. eu até Aula. achei que ia ter alguma diferença no decreto daqui de Goiânia, porque lá de Aparecida, eles já tiraram o uso de máscara, algumas coisas já estão voltando meio que ao normal lá em Aparecida. Ai, a hora que terminar a aula, eu vou explicar pra vocês. Esse trem de lei é tão complicado, aí tem umas brechas, aí o Ministério do Trabalho tá usando as brechas. Eu vou te falar, na hora de terminar a aula, mas a gente, assim que. Não preocupa, assim que a gente resolver, eu vou avisar pra vocês, tá? Não Ok. preocupa, não. Olha só. Bom, a gente falou, eu mostrei pra vocês a estradinha, eu mostrei pra vocês as proteínas motoras, suporte para organela, sustentação, a gente já conversou. Proteção contra impacto, não tem muito também o que falar. O que eu quero conversar com vocês é sobre isso aqui, ó. Caminhar, fagocitar, contração celular. A gente viu caminhar? Se falar que viu, eu já acabei a aula com vocês, não é possível. Não, professora, eu não lembro dessa Tá. parte. Vocês estão muito adiantados aqui em relação às outras turmas, mas então tá certo. Eu tava até com medo de eu ter anotado esse trem errado. Então, olha só. O slide sumiu. Tá, vou abrir aqui de novo. Eu vou compartilhar aqui de novo. Vamos conversar sobre a contração celular. Lembra da história da vaca caída? Sim. Lá na história. Eu vou só dar uma recapitulada para quem não estava na aula. Olha só, a vaca caída, na verdade, que é a hipocalcemia puerperal, isso aqui, gente, pode acontecer. Opa! Isso aqui pode acontecer e acontece com outras espécies, tá? Não é só com a vaquinha de leite, não. A gente tem isso aqui na cadela, a gente tem isso aqui na gata, na própria mulher. A vaca, depois de parir, tem gente que chama de febre do leite. A vaca, depois de parir, ela deita. Ela deita e não levanta mais. Por quê, prof? Porque tudo que ela tinha de cálcio, ela gastou. Tudo que ela tinha de cálcio, ela gastou. Primeiro, isso aqui acontece muito na época da seca. Ela fica caminhando, essa vaquinha fica caminhando, procurando alimento.
Se o proprietário, né, o produtor, não dá suplementação para ela, com o quê, prof? Concentrado, ração. Se ele não fornece essa ração para ela, essa vaca fica o tempo todo caminhando. Se ela está caminhando, ela está gastando cálcio. Daí, ela tem que formar o feto dela. O feto dela tem osso. Ela precisa mandar cálcio para o feto. Então, é cálcio buscando alimento. É cálcio para o osso do feto. É cálcio para a produção do leite. E essa produção do leite começa 21 dias antes dela parir. Aí depois ela vai gastar cálcio no parto. E não vem falar que é contração só no útero, não. Porque contrai tudo quanto é bicho de músculo, tudo quanto é ser que tem daqui para baixo. Tudo contrai e dói, viu? Dói. Não tem esse negócio, parto normal é legal. Ah, legal o cacete. Ó, tá brincando. Só que não. É muito cálcio para um indivíduo só que não tem reposição. E a reposição, ela é via oral. Bacana. Só que eu falei para vocês o seguinte, ó, vem no meu raciocínio. Eu falei para vocês assim, ó. Um neurônio lá na membrana plasmática, um neurônio para conversar com outro neurônio, ele vai precisar de cálcio. Aqui tem outro neurônio. Professora, desculpe interromper, mas eu meio que dei um delay em mim. O que é onde ocorre a contração celular? Se é no microtúbulo, o quê? Não, então, é isso. Eu não cheguei lá ainda, não. Esse aqui que eu tô falando, eu não cheguei lá ainda, não. Peraí que nós vamos chegar lá. Olha só. O cálcio... A gente vai precisar do cálcio, eu falei lá na membrana celular que a gente vai precisar do cálcio para fazer isso aqui, ó. O neurônio, ele vai produzir a molécula sinal que ele vai usar para conversar. Ô, João, preocupa não que eu vou dar esse aulão. Relaxa, professor, relaxa, eu vou pegar, estudar. Tá? Tá tranquilo, tá tranquilo. É porque eu tô citando coisas que eu já ensinei. Eu fico preocupada com vocês que entraram há pouco tempo. Mas não tô tão perdido assim, não. Tá, não, relaxa. né? Tá. Uma célula conversa com a outra, tá? Para uma célula conversar com a outra, ela vai precisar produzir molécula sinal. Tipo o quê, prof? Tipo proteína. Ela produz e põe dentro de uma bolinha. Beleza. Pôs nessa bolinha. Essa bolinha precisa chegar aqui, ó. Essa bolinha precisa chegar aqui. Só que o fato dela chegar aqui não é só isso. Aqui ela precisa conectar, ela precisa fazer uma conexão de proteínas com a membrana do neurônio. Primeira coisa, como que ela chega aqui? Tapete do Aladim? Nope. Ela chega através da proteína motora. Proteína motora traz ela na estrada. Professora, só uma pergunta. Pode falar. Esse negócio desse caminho que ela faz é a chamada opsina? Não, é o citoesqueleto mesmo. Ah, É sim. esse aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Deixa eu te mostrar ele. Lá dentro, João. Lá dentro da célula, ele vai ser uma rede. Ele vai ser uma rede de corda mesmo. Ó, esse aqui. Tá vendo que parece andaime? Entendi, professor. Entendeu? E aí Mas a opsina também é tipo um caminho, igual você tá explicando, né? A opsina. Eu acho que eu entendi errado, não sei. João, não.
Não, né, professor? Não, Confundir as coisas, confundir as não tem coisas. nada não. Pode Não. perguntar, tá? Tem que perguntar mesmo. Tá bom, professora. Sempre Obrigado. pergunte. Aqui, ó, João. A proteína motora aqui, ó. Ela carregando a vesícula. Aqui é a vesícula. E aqui o citoesqueleto. Ó. Deixa eu desligar essa legenda. Tá vendo ela andando? Olha ela outra aqui, ó. Ela usa isso aqui de estrada. Entendi. Entendeu? Era isso que eu tava perguntando pra senhora, se esse tubinho era um microtúbulo. Esse Aí a senhora aqui falou é. que poderia ser qualquer proteína. Não, esse aí do vídeo é. É isso que eu tava perguntando, né? Então é um microtúbulo. Esse do vídeo é. Deixa eu pegar minha água. Esse do vídeo é. Mas é aquilo que eu tava te falando. Quando faz os vídeos, coloca um microtúbulo na jogada. Porque, né? A gente acha que é o que consegue suportar. É o que a gente acha. Mas esse aqui é ele mesmo. É ele mesmo. Bacana. Para chegar aqui, ó, eu preciso de uma conexão. Quando ele chega, né, a proteína motora entrega a bolinha. Eu preciso de uma conexão, eu preciso conectar essas proteínas. Isso aqui fundir. Quem faz essa conexão é o cálcio. Então, esse cálcio precisa entrar na célula. Bacana, prof. Então, o cálcio proporciona a comunicação celular? Sim. Ele proporciona a comunicação celular. Só isso? Nope. O cálcio, ele é responsável pela contração celular. O cálcio é responsável pela contração celular. Aí, olha só. Quando eu falei lá, a vaca, na hora de parir, não é só contração uterina, porque não é mesmo, outros músculos vão ser ativados para expulsar esse feto. Então, vamos parar para pensar aqui, ó. Quais órgãos, onde é que a gente tem célula muscular? Célula muscular. Porque eu tô falando contração muscular, as células musculares contraem. Células musculares são as células que contraem. Então, concorda comigo que as células musculares são dependentes de cálcio? Dependem de cálcio para funcionar. Para funcionar. Onde que eu tenho célula muscular? Beleza. Primeiro, no corpo inteiro, na musculatura. Então, a gente tem na musculatura inteira. Que é a célula muscular esquelética. Célula muscular esquelética. Beleza. Onde mais? Pensa em órgão aí que vocês acham que tem célula muscular. Qual outro órgão que vocês acham que tem? Coração. Boa. Pulmão também, professora, ou não? Quem? Pulmão tem essa célula? O pulmão, diretamente não, mas indiretamente sim. Sabe por quê, Eduardo? Para respirar, eu preciso da musculatura intercostal. Então, indiretamente sim, porque senão eu não respiro. Musculatura intercostal, prof, sim, entre as costelas. Porque Sim. se ela não expande, eu não respiro. Aí a gente fala que indiretamente sim. De todo jeito eu vou precisar da musculatura. O que mais? O intestino de vocês, na hora de defecar, você não faz forcinha lá? O intestino eu não sabia, não. Ele não... mas é isso que é o massa. Vocês vão ver muito isso em anatomia. O intestino, na parede do intestino tem,
na parede do estômago tem. O peristáltio. Os Isso! peristáltio É um movimento da da musculatura, ondulação, né? da musculatura do intestino, exatamente. Entendi. Vocês sabiam que na beiradinha do vaso sanguíneo tem? Beiradinha do vaso sanguíneo tem. Dos vasos sanguíneos tem célula muscular. Porque o vaso sanguíneo depende do vaso, né? No caso das artérias, elas precisam dessa célula muscular. Então, entende que a gente tem musculatura quase que no corpo inteiro? Ah, vesícula urinária. Eu preciso de musculatura em volta. Vesícula urinária é a antiga bexiga. Por isso que eu falo que na hora que ela vai parir, gente, vem com essa não. Isso aqui tudo movimenta. Essa região toda movimenta. Por isso que ela gasta tanto cálcio. Eu gasto cálcio no intestino, eu gasto no estômago quando eu como, eu gasto aqui quando eu defeco, eu gasto aqui o dia inteiro no vaso sanguíneo, meu sangue circular, eu gasto para fazer cálcio para fazer xixi, eu gasto cálcio para ficar viva por causa do coração, pulmão, e eu gasto cálcio para andar. Então, o problema da vaca não é ela deitar. Deitar tá descansando. Não é isso. O problema da vaca é que o cálcio ele fica concentrado só aqui, ó. O intestino para de funcionar, estômago para, vaso sanguíneo diminui a circulação, vesícula urinária para. O problema não é só isso aqui, não é só ela deitar, ficar a musculatura em repouso. Essa galera aqui parou, fiote, bactéria toma conta, infecção. Essa vaca ela vai morrer por infecção. Entende? Para tudo. É por isso que quando a gente vê a vaca deitada, tem que injetar o cálcio direto na veia, né? Exatamente. Prof, posso tentar levantar ela? Moço, tenta levantar depois que você fez o cálcio. Antes não adianta, você tá perdendo tempo. Você tá perdendo tempo e machucando ela. Entende? Perdendo tempo. Prof, você ficou falando vaca de leite. Nelore tem? Tem, acontece. Só que a vaca Nelore, como ela produz pouco leite, gente, você injeta cálcio, a bicha sai... Cuidado. Injeta cálcio, tá na metade da dose do cálcio, ela já levanta, sai correndo, vira o Zé Tela. Eu mesmo nunca atendi. Isso que eu ia perguntar para a senhora, quando a gente coloca o cálcio na veia dela, ela vai se recuperando aos poucos ou ela já logo levanta? Flor, depende de que horas que eles te chamaram. Envolve idade também, né, professora? No caso, nessa questão da vaca aí, o Nelore. Não, a Nelore? Pior sim, que eu já atendi já. Já? Já. No caso de idade também, né? Mas você pegou vaca velha? Sim. Com hipocalcemia? Nelore, branquinha como a neve. Aqui pro nosso lado a gente não pega, não. É porque no caso também, na região do Tocantins, igual a senhora falou, de deficiência de cálcio, capim, vem também essa questão, né? Porque cálcio também está na boca, como diz assim, no linguajar popular, né? Entra pela boca. No caso, na pastagem do Tocantins é deficiente de cálcio. Tanto é que tem que fazer correção de solo, calcário, adubação. Então, muitas propriedades não faz, né? Mas como que é a suplementação delas com ração? Que ração, professor? Oh, meu pai. Só se tiver, igual já aconteceu, né? Caiu aí da ração, né? Não, tem que dar ração, porque tá fraco. Ô, Moisés, eu escutei uma. E não foi longe de casa, não, viu? No meu quintal, meu tio. Eu falei assim: pega as vaquinhas lá da minha mãe, né? E colocar, elas estavam. Aqui fala mojando, né? Elas estão mojando, estão prenha, e aí separar elas que a gente vai dar para certificar, porque tava dando ração, mas para certificar que elas estão comendo a ração. Não pode não. Alimentação em vaca assim tem que ser depois que ela pare, porque senão mata a vaca. Aí mata mesmo. Mata ela de ódio. Só se for, porque depois que pariu, você vai dar, ela não dá conta nem de comer.
Mata de vontade, ela tá vendo no outro coxo lá e não tem no dela. Não, e ódio, né? Que ela fala, agora você vai me dar, porque a musculatura dela aqui, Moisés já viu isso. Elas não conseguem comer. E eu vi já, Moisés, proprietário pegar silagem, misturar a ração, o concentrado na silagem e vi enfiar na boca dela. Adianta, o rumen dela não tá funcionando, gente. Eu preciso de cálcio ali no rumen. Eu preciso de cálcio ali no intestino. Você tá enfiando alimento num saco parado. Não adianta. Não adianta. Aí, o que foi... Quem foi que perguntou? Foi a Nayara que perguntou? Negócio se ela levanta. Vai depender muito do animal, vai depender muito se ele recebeu suplementação ou não. Uai, mas como assim, prof? Porque às vezes esse animal recebe a ração, mas em pouca quantidade, não é uma quantidade necessária. Depende que horas que esse cara te chamou. Porque às vezes ele tenta de tudo. Ele tenta levantar ela, ele machuca ela, ele estressa ela. Gente, na hora do estresse, ela vai consumir mais cálcio ainda, vai piorar a situação. Para depois ele te ligar. Se ele te ligou 2 dias depois, a chance de você levantar essa vaca é mínima. Você já vai na fazenda sabendo que ela vai morrer. Mas você tem que atender. Professor, Peraí, Eduardo. Quanto mais rápido ele te chamar, maior a chance dela. O certo seria caiu ele já te ligar. O certo, na verdade, quando você dá assistência nessas fazendas, você deixar o cálcio lá. Ensinar alguém a já colocar. Se você não tem confiança na pessoa, por quê? Vocês vão entender que se abrir o cálcio uma vez, mata a vaca na hora. Se você não tiver confiança na pessoa, para ela ir injetando o cálcio até você chegar, você ensina a dar a via oral. Via oral vai funcionar? Vai demorar, mas já é alguma coisa até você chegar, entende? Sempre dê esse recurso. Mas o certo mesmo é a propriedade não te chamar para essas coisas. É fazer essa correção do solo, é fazer realmente a suplementação. Mas, gente, produtor rural, o pessoal fala, dono de cachorrinho é chatinho. Produtor rural também é fácil, Moisés? Os veinhos? Não, professora, não é fácil, não. No caso, eu ia falar um caso para as senhoras de deixar o cálcio, o soro, né? Que também a senhora não fala tanto de soro, mas tem a possibilidade do soro também. É o soro, né? Mesmo. Não, mas é que assim, associa o soro, o rinque lactado, ou até mesmo outra coisa para poder dar a questão da hidratação. Você fala e até mesmo girar. Alguns diluíveis, mas também, porque tem o cálcio já diluído, né? Tem. Aí, desculpa. uma vez aconteceu um caso do companheiro chegar e relatar, não, eu fiz tudo certinho, peguei o soro, diluí o cálcio, tudo certinho. Eu ainda até coloquei o óleo canforado também para poder ajudar. Aí eu falei, você pôs aonde? No músculo? Não, no soro. Falei, então por isso que ela não levantou mais, meu amigo. Eu peguei um caso desse, Moisés. Gente, o óleo canforado voltou com tudo, né? Na nossa região lá é comum usar também, no Moisés, caso, óleo, aqui tinha parado. Agora voltou para tudo. Para tudo. O animal espirra óleo canforado. Na veia. Na veia? Na veia. Não levanta mais, não. Moisés, aqui voltou com tudo. Com tudo. Você não tá entendendo. Para tudo. Gente... vai virar o novo antitóxico. Vocês precisam me avisar essas coisas que vocês vão voltar a usar com tudo para eu começar a fabricar e vender e ganhar dinheiro. Gente, o óleo canforado a gente usa intramuscular. Acredita-se que ele ajude na diminuição de febre, só, mais nada. Só que a galera... Professora, tem outros medicamentos? Tem, comprovados, os AINES. Só que o povo... eu não sei o que passa na cabeça das pessoas, não. Um usou... O povo é doido. Vai falando pro outro. Gente, tacar óleo na veia, um óleo, taca na veia. Já aconteceu aqui também, Moisés.
Já aconteceu. Mas Mas qual é a reação que o bicho tem quando taca esse remédio aí na veia dele, o óleo? Você não consegue a circulação sanguínea onde ele tá passando, não consegue. Você não consegue troca de oxigênio. Aí ele pode ter uma parada cardíaca e falecer, Lá no né? coração, a hora que esse óleo chegar lá. E outra, sabe o que é o pior, Moisés? Eu vi um caso que fizeram aqui, ó. Gente, vocês têm que aprender anatomia, tá? Quando chegar na época da anatomia, não fica, isso é chato, não. Quando você injeta alguma coisa na jugular, ela vai direto primeiro pro coração. Ela não passa no fígado primeiro, é direto no coração. Vou mostrar aqui. Ô, Moisés, tem a questão sim da hidratação precisa, porque senão ela morre desidratada. Mas não dá tempo de eu entrar e falar tudo, sabe por quê? A galera começa a pedir cálculo de fluidoterapia. Por isso que eu fico meio assim, eu não falo da fluido com Ringer. Porque nem o soro fisiológico não hidrata. Professor, mas eu fui no hospital colocar o soro fisiológico na minha veia. Na minha não põe, não. Não põe de jeito nenhum, porque ele não hidrata. Quem hidrata realmente é o Ringer. Mas vamos lá. Por que o cálcio vai ser importante? Ó, vem comigo. A gente vai ter o seguinte. Aqui, não esquece. Eu preciso... Tô compartilhando? Tô. Não esquece. Ele vai ser extremamente importante para uma célula conversar com a outra. Bacana. Só que tem um detalhe. A gente tem aqui a célula muscular. E aí, nós vamos ter aqui filamento de actina, tá? A gente tá dentro aqui, ó. A gente tá aqui, ó. A gente tá falando de contração. E quem é o responsável é o filamento de actina. Daí vai ter aqui, ó. Actina, actina, actina. E aí, a gente vai ter do outro lado também. Eu não vou fazer ele todo, só para vocês entenderem um raciocínio aqui. Concorda comigo que isso aqui é uma corda? Ó. Para eu contrair essa célula, isso significa que eu tenho que diminuir isso aqui, ó, para fazer ela contrair. Isso aqui vem para cá. Professora, a sala fecha em 2 minutos. Obrigada. Brigadão. E isso aqui vem para cá.